Em média, as águas da Terra sobem 3,5 milímetros por ano. E a seguinte hipótese passou pela minha cabeça. Já pensou se algum dia precisássemos viver debaixo d'água? Hoje temos evidências de que os humanos poderiam se adaptar a isso. Os Bajaus, um grupo de pessoas que mora no Sudeste Asiático, evoluíram a ponto de ter seus baços aumentados. O baço é o órgão que armazena células ricas em oxigênio, os chamados glóbulos vermelhos. Quando essas células são liberadas no fluxo sanguíneo, isso possibilita que mergulhadores prendam a respiração debaixo d'água por períodos mais longos de tempo, permitindo que os Bajaus consigam mergulhar em profundezas de até 780 metros. Para viver debaixo d'água, nossos corpos precisariam ser maiores, para não perdermos tanto calor. Quanto maior o animal, mais calor ele produz. Também precisaríamos ter membranas conectando os dedos para navegar em mares profundos. Com o tempo, não precisaríamos mais ter duas pernas, elas se fundiriam uma na outra. Nossos olhos também teriam que aumentar para enxergar melhor. Pense comigo, acabaríamos ficando iguais às sereias e tritões. Cientistas já analisaram a possibilidade de pessoas conseguirem voar. Criaturas voadoras têm tamanho de corpo e metabolismo certo para isso. Precisaríamos ter a capacidade de usar combustível, como a comida e água que consumimos, para produzir energia suficiente para tirar nossos corpos do chão. Os pássaros, por exemplo, têm um metabolismo muito acelerado. Todos os processos em seus corpos acontecem rapidamente. O coração de um beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto. O coração de um atleta humano só bate 220 vezes por minuto. Então, o voo parece praticamente impossível. Não há pressão seletiva alguma sobre nossa espécie para desenvolver asas e aprender a voar. Além do mais, para fazer isso, teríamos que ser bem menores, ter ossos menos densos e perder grande parte de nossa massa muscular. Também precisaríamos abrir mão de nossos dentes para nos tornarmos suficientemente leves. Ei, não tô afim de ficar banguelo não. Se nossos braços virassem asas, nós conseguiríamos fazer as coisas que fazemos hoje usando as mãos. Seríamos bastante desastrados. Nesse quesito eu já estou à frente. E para desenvolver asas separadas, nosso esqueleto e estrutura muscular precisariam mudar radicalmente ao longo de milhares de anos. O conceito de humanos morando em outros planetas do nosso sistema solar não parece ser tão absurdo assim. Dependendo do planeta que vamos colonizar, nossos traços ficarão bastante diferentes também. Nossos olhos ficariam maiores se chegássemos a planetas mais distantes do Sol do que a Terra. Se houver menos luz, precisaremos de olhos maiores para enxergar melhor. Nossa pele também pode ficar mais escura para reforçar a proteção contra a radiação UV fora da camada de ozônio terrestre. Podemos ter pálpebras mais grossas e ossos das sobrancelhas mais protuberantes para lidar com os efeitos dos raios cósmicos. E o mais estranho, como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, podemos passar a piscar para o lado para proteger melhor nossos olhos dos detritos cósmicos que vêm de todas as direções, já que muito provavelmente a gravidade em outros planetas será mais fraca do que na Terra. Viver em outros planetas também pode lhe dar narinas maiores. Precisaremos delas para respirar com mais facilidade, já que o oxigênio será escasso em novos mundos. Podemos ter cabelos mais grossos e densos para proteger nossas cabeças da radiação. Em Marte, por exemplo, há cerca de 40 a 50 vezes mais radiação do que na Terra. Ainda conseguiremos usar muita tecnologia, mas em vez de relógios e óculos inteligentes, teremos aparelhos cada vez menores e mais sutis. Coisas como lentes de contato para a comunicação podem surgir muito em breve. Em vez de fones de ouvido, podemos usar mini aparelhos de condução óssea implantados acima da orelha. Cientistas não sabem ao certo como as pessoas serão daqui a 1000 anos, mas é possível ter uma ideia com base nos padrões anteriores de evolução. Na Idade Média, as pessoas tinham uma expectativa média de vida de 35 anos. Isso significa que elas precisavam trabalhar duro e ter filhos o quanto antes. Hoje em dia, a expectativa de vida mais que dobrou. Cada vez mais pessoas estão vivendo até os 100 ou até 110 anos de idade. Podemos facilmente deduzir que viveremos mais do que isso. E o nosso tamanho? A evolução fez com que todos os animais ficassem maiores com o passar do tempo. Vimos isso acontecer com dinossauros, baleias, cavalos e com pessoas também. Nossos ancestrais de 4 milhões de anos atrás eram baixinhos, mal chegando a 1,5 metro de altura. É bem provável que continuaremos a ganhar altura, principalmente porque temos uma alimentação melhor, mas também por nossos genes estarem evoluindo. Pessoas mais altas costumam ter genes mais avantajados ou mais úteis de acordo com alguns estudos. Mas ao ficarmos mais altos, ficaremos mais frágeis.
Ao longo dos últimos 2 milhões de anos, nossos esqueletos ficaram mais leves. Começamos a usar mais ferramentas em nossas atividades diárias. E as pessoas também se tornaram cada vez menos ativas desde que a agricultura foi inventada. Então, nossos ossos agora são menos densos. E por passarmos muito tempo sentados hoje em dia, nossa estrutura óssea pode mudar totalmente, mudando também nossas posturas. Só que essa tendência de corpo mais alto não pode durar para sempre. O tamanho não pode aumentar além de certo limite, porque a pressão sobre os tecidos de corpos muito grandes é diferente da pressão em corpos de tamanho médio. Se nossos corpos continuarem a crescer, nosso formato precisará mudar também. Veremos algumas mudanças drásticas em nossas mentes e personalidades. Os últimos 6 milhões de anos triplicaram o tamanho de nossos cérebros. Você pode até achar que essa tendência continuará, mas certamente não. Surpreendentemente, nossos cérebros estão encolhendo. Pesquisas mostram que o tamanho do cérebro humano atingiu seu ápice há cerca de 20 mil anos atrás, pouco antes da invenção da agricultura. Depois ele começou a encolher, e não sabemos ao certo por quê. Uma teoria explica que era difícil encontrar gordura e proteínas assim que as pessoas começaram a plantar alimentos e comer mais legumes. E isso tornou muito mais difícil crescer e manter cérebros grandes. Nossos cérebros também precisam de muita energia. Eles são responsáveis por cerca de 20% do nosso gasto energético diário. Nossas personalidades estão evoluindo também. Não precisamos ser tão agressivos quanto os caçadores e coletores de antigamente. Nossas interações sociais também são diferentes. Naquela época, as pessoas não podiam viajar para longe ou se comunicar à distância com eficiência. Então, as relações mais próximas que eles tinham eram com os membros de sua própria tribo ou do grupo local. Agora podemos viajar mundo afora, falar por telefone, enviar mensagens por notebook, trocar de emprego quantas vezes for preciso e até namorar pela internet. Isso nos forçou a ser mais extrovertidos, abertos e tolerantes, e também nos tornou mais adaptáveis a culturas diferentes. Havia em torno de 9 espécies humanas vagando pela Terra há cerca de 300 mil anos atrás. As outras 8 espécies provavelmente entraram em extinção por causa de mudanças climáticas. Pode haver só a gente agora, mas quem pode afirmar que não surgirá uma nova espécie humana? Como não estamos mais separados por distâncias físicas, isso é improvável. Para haver espécies diferentes, as pessoas precisam evoluir em grupos isolados. Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o passar das gerações. A população mundial está misturada. As pessoas já não se reproduzem apenas em seu local de origem. Se passar tempo suficiente, a raça humana começará a parecer homogênea. As características físicas que hoje são consideradas diferentes se tornarão comuns a todos. Costumávamos ter mandíbulas maiores para mastigar melhor alimentos não processados. Hoje em dia temos mandíbulas menores e menos espaço para todos os 32 dentes. É por isso que geralmente precisamos retirar os malditos dentes do siso. Cientistas afirmam que a quantidade de dentes que temos não mudará, mas se continuarmos a mudar nossos hábitos alimentares, comendo alimentos cada vez mais macios, nossas mandíbulas ficarão menores e nossos dentes ainda mais fracos. Então bora quebrar algumas nozes no dente, cara. Nossos polegares estão ficando maiores? Há dados que sugerem que alguns adolescentes têm polegares super desenvolvidos. Isso ocorre porque eles jogam muito videogame. Os músculos dos polegares se adaptaram, pois foram muito usados, mas isso não é um traço genético. Uma pessoa pode ter um polegar grande, mas não passará isso para a geração futura. Quem sabe um dia, em um futuro próximo, o que mais importará em nós serão os polegares. Acho que já estamos caminhando para isso.